Glória a Jesus, a paz do Grande do Sul, povo de Deus, pastor Rontelli Paixão, para a gente dar continuidade à série O Desígnio, né? Fizemos a sétima parte, a parte 7, e agora vamos continuar, né? A parte 8, né? Da série O Desígnio. Desde já, agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Glórias ao Senhor Jesus por poder estar aqui, podendo transmitir, compartilhar esta mensagem, essa palavra, para abençoar milhares e milhares de pessoas, em nome do Senhor Jesus. E desde já peço o seu like, o seu joinha, compartilhe essa live, se inscreva no canal, porque tudo é para a glória de Deus, é para o reino de Deus, como está escrito, né? Aqui o próprio João Batista falou: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, é o reino dos céus. E Jesus falou a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então tudo é para glorificar o reino de Deus, na minha vida e na vida dos amados e amadas do outro lado dessa tela, os internautas que estão nesse momento assistindo ou que irão assistir em outro momento, né? Não sei se vai ser agora pela manhã, pela tarde, à noite ou pela madrugada, mas o importante é que essa mensagem alcance vidas, alcance almas que estão precisando, necessitando, em nome do Senhor Jesus. 4 tipos de pessoas serão usados para distraí-lo do desígnio de sua vida. Vou repetir: 4 tipos de pessoas serão usados para distraí-lo no desígnio de sua vida. Intimidade pode destruir. Intimidade com a pessoa errada pode destruir você para sempre. Quando Deus quer promovê-lo, ele coloca uma pessoa em sua vida. Quando Satanás quer diminuí-lo, coloca uma pessoa perto de você. Eu vou repetir: quando Deus quer promovê-lo, ele coloca uma pessoa em sua vida. Quando Satanás quer diminuí-lo, coloca uma pessoa perto de você. Existem 4 tipos de pessoas que Satanás usará para distraí-lo, desmoralizá-lo e desencorajá-lo. Primeiro, aqueles que realmente não aceitam o seu desígnio. Essas pessoas não o conhecem de verdade, nem passam tempo com Deus, jejuando e orando por você. Geralmente olham sua aparência e as circunstâncias em que você vive e riem dos seus sonhos e objetivos. Tem um amigo precioso e de muitos anos. Ele é um grisalho bem agitado. Quando Deus lhe falou que abrisse uma igreja em uma nova cidade, alguns riram dele. Ele tinha sido um homem de negócios, mas conhecia a voz de Deus. Aqueles que se recusaram a aceitar que seu desígnio vinha do Senhor, também não quiseram participar dele. Agora, esse meu amigo é um pastor bem-sucedido e está fazendo um grande trabalho para o Pai. Se ele tivesse ouvido aqueles que nunca consultavam o Espírito Santo em primeiro lugar, hoje ele seria um fracasso total. 4 questões que qualificam pessoas para a intimidade. Elas tiram tempo em particular para orar sobre sua visão e seu chamado. Elas se demoraram em questionar você para entender por completo seu desígnio. Quantas horas você passou com elas de verdade? Elas querem orar com você e andar lado a lado no que diz respeito ao seu desígnio? 2. Aqueles que não respeitam verdadeiramente seu desígnio, tenho de contar-lhe essa ilustração. Acredito que toda pessoa deveria ter um produto, um legado de vida. Por exemplo, a indústria de móveis fabrica móveis. A de piano produz piano, a de placas produz placas e a de automobilística, automóveis. Você deveria saber que legado Deus designou a você aqui na terra, seu desígnio. Então perguntei à minha preciosa mãe: mãe,
Qual é o produto da sua vida? Ah, filho, não tenho nenhum produto na vida, só estou tentando levar 7 filhos para o céu. Ela respondeu. Bem, isso é verdadeiramente um produto de vida, a salvação e a redenção de 7 filhos. Algumas pessoas criticaram minha mãe porque ela dedicou a vida inteira à função de esposa e a de mãe em tempo integral em casa. E aqui o pregador dando testemunho, né? Ouvi muitas palavras ao longo dos anos de pessoas que diziam a ela: você precisa sair dessa casa, ficar longe desses filhos e arrumar um emprego. Tais pessoas têm pouco respeito por mães, donas de casa e aquelas que recebem um chamado com seus maridos. Como eu agradeço a Deus por minha mãe ter recusado a influência dessas pessoas. Minhas lembranças de casa são de constante e total acesso ao meu pai e à minha mãe. Eles cultivavam momentos de oração em família, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Minha mãe decorava um trecho da Bíblia a cada manhã. Acredito que meu desígnio foi definido, refinado e delimitado por causa de uma mãe que respeitou o próprio desígnio. Recentemente, um pastor de uma grande igreja muito conhecida pediu-me: Mike, gostaria que você não fizesse cruzada nas igrejas pequenas ao redor da cidade. Meu povo gosta de sentir que nossa congregação é tão bem-sucedida que podemos atrair ministros internacionais com os quais outros não conseguem agendar. Seria muito importante para mim se você viesse apenas à minha igreja quando eu estivesse nesta cidade. Ele tinha pouco respeito por ministros de pequenas congregações. Esse tipo de atitude é triste e é verdade. Identifique aqueles que têm pouco respeito por seu desígnio. Talvez eles amem você, mas não respeitem seu desígnio. É verdade. Deixe-me explicar. Realizo uma grande conferência mundial de sabedoria todo ano, o que me custa milhares de dólares, que é o pregador aqui dando testemunho. Viajo até mais que alguns dos melhores ministros que já pregaram, e sempre de primeira classe. No entanto, algumas pessoas moram a 30 minutos daqui, e nem ao menos dirigem para ir à conferência por um único dia. Tenho parentes e membros próximos da família que não viriam nem por um dia. Esse é o foco de toda a minha vida, mas eles têm pouco respeito pela sabedoria, pela unção ou pelo ministério. Não posso dizer que eles não me amam, porém não respeitam o manto chamado desígnio. E é uma pura realidade e uma pura verdade. O amor encontrará alguém desejável, o respeito encontrará alguém necessário. Vou repetir. O amor encontrará alguém desejável, o respeito encontrará alguém necessário. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam seu desígnio. As pessoas nunca protegerão o que elas não respeitam. Vou repetir. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam seu desígnio. As pessoas nunca protegerão o que elas não respeitam. 3. Aqueles que não protegerão seu desígnio, aquilo que você respeita, será protegido por você. Eu me encontrei com centenas de homens de Deus durante meus 50 anos na Terra. Alguns são bem conhecidos, eficazes e têm feito um trabalho notável para o Senhor. Sim, tenho observado suas fraquezas, seus vícios e traços humanos. Isso me fez amá-los e não excluí-los. Tenho me recusado a discutir esses vícios com alguém. Por quê? É a coisa certa a fazer aos olhos de Deus. Já ouviu a história completa de Davi, como ele protegeu a posição e o chamado de Saul? Ele se recusou a prejudicar e destruir a influência de Saul, embora as ações deste rei fossem tolas e devastadoras. Ele até tentou matar Davi, também seu próprio filho Jonatas, o amigo mais próximo de Davi. A discrição e a lealdade de Davi se tornaram lendárias. Uma nação inteira viu um homem de integridade, honra, graciosidade e dignidade. Ele não estava ignorando o comportamento e a conduta de um tolo. Na verdade, ele respeitou o desígnio de Saul. Anos mais tarde, quando Davi se encontrava chateado, sua mente estava ardendo pela lembrança das águas de Belém.
Um de seus pensamentos era: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Que a gente vê em 2 Samuel capítulo 23, verso 15. Seus 3 líderes mais fortes romperam pelo arraial dos filisteus e obtiveram a água. Ele se recusou a beber, porque envolveu a vida dos homens a quem amava. Esse tipo de lealdade foi-lhe inspirado, pois Davi protegeu a unção, o manto e o desígnio de outras pessoas. No tempo certo, seus próprios homens desenvolveram uma proteção pelo seu desígnio. Um dos meus amigos próximos tinha um problema com drogas, e isso me preocupava profundamente. Embora ele se recusasse a encarar essa questão de forma honesta, eu me recusava a contar seu problema. Por quê? Eu queria proteger o desígnio dele. A vida desse homem não acabou, seu futuro não terminou, e Deus ainda mantém sua mão sobre ele. Assim como eu protejo aquele desígnio dentro dele, o Senhor honrará e abençoará meu ministério por isso. Afaste das pessoas erradas que não protegerão seu nome, foco e chamado. Olhe para Sansão e assista com a conivência, conspiração e manipulação que Dalila procurou provar na área de fraqueza dele. Pessoas erradas sopram vida em sua fraqueza. Pessoas certas sofrem com a sua fraqueza. 4. Aqueles que não esperam que você realmente alcance seu desígnio, eles têm pouca fé em você. Lembra-se de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que agiu com ira quando este discutiu sobre matar o gigante. Eliabe reagiu com raiva de Davi: porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. A gente vê essa passagem em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 28, parte B. Os próprios familiares de Davi o enxergavam como um pequeno pastor, desatentos às suas vitórias sobre leões e ursos. Eles esperavam que o jovem falhasse. Aquelas pessoas não podiam imaginá-lo no trono, pois era o irmão caçula, entre aspas. Você tem alguém em sua família que se sente assim sobre a sua vida e o seu futuro? Não perca sua energia e seu tempo tentando persuadi-lo. Deus agirá em seu favor. O tempo validará você. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Gálatas capítulo 6, verso 9. Continue resolvendo problemas. Fique vivo e vibrante. Mantenha seu espírito doce e permita que Deus o promova. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Os homens são meramente canais, não são fontes. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmo capítulo 75, versos 6 e 7. Salmo 75, verso 6 e o verso 7. Vamos ver agora aqui 7 importantes lembretes para relacionamento. Primeiro, intimidade deve ser conquistada, não dada gratuitamente. Leia, pegue sua Bíblia depois com calma e leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. 2. Intimidade deve ser a recompensa da prova de lealdade. Veja em João, capítulo 15, verso 13 e 14. 3. A amizade verdadeira é um presente, nunca uma exigência. 1 Coríntios, capítulo 13. Leia o capítulo 13 todinho de 1 Coríntios. 4. Quando as pessoas erradas saem de sua vida, coisas erradas param de acontecer. Jonas, capítulo 1, verso 15. Leia também na Bíblia. Quando os indivíduos certos entram em sua vida, coisas corretas começam a suceder. João, capítulo 4, do verso 4 ao 30. Leia também João, capítulo 4, do verso 4 ao 30. 6. Se você falha em guardar sua vida, torna-se como uma cidade sem muros. Provérbios, capítulo 25, verso 28. 7. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais.
Juízes, capítulo 16, do verso 4 ao 21. Pegue a Bíblia e leia também. Esse será o dever, vamos dizer assim, o dever de casa, a tarefa de casa para os internautas que estão me ouvindo agora e os que irão ouvir depois. Valorize o muro, entre aspas, de ouro de proteção que Deus está construindo em sua vida. Lembre-se, 4 tipos de pessoas serão usados para distraí-lo do seu desígnio. Glória a Deus! A paz do Grande do Sul é de Carlos Alves, Eunice Barbosa da Silva também, o pastor Robson também. Que Deus abençoe a todos grandiosamente, a família de todos, e que Deus continue abençoando, livrando de todos os males, dando sabedoria, discernimento, conhecimento, e que essa mensagem, essa palavra venha abençoá-los, não só os senhores, como a sua casa, a sua família. E como sempre eu falo, compartilhe essa mensagem, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, envie para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, para abençoar outras vidas também que necessitam ouvir esta mensagem, esta palavra. Seu desígnio pode causar grande ressentimento a alguém que inveje seu sucesso. Alguém o desprezará por causa do seu sucesso. Alguém irá comparar seu sucesso com o dele. Isso não é sábio. Não é necessário, nem é de Deus, mas acontece todo dia. Paulo alertou, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Que a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 12. O sucesso irá esvaziá-lo, exige tanto do seu tempo, da sua energia e sua vida, que quando olhar para ele, você enxergará lutas, lágrimas e dor. No entanto, os outros não verão isso, porque não estiveram ao seu lado quando você chorou e intercedeu a noite toda. Eles não provaram a ameaça da falência. Eles nunca enxergam o que você vê em seu sucesso. Você enxerga a responsabilidade, eles enxergam recompensa. Você enxerga custo, eles enxergam compensação financeira. Você enxerga lágrimas, eles enxergam triunfo. A inveja é um veneno mortal que acaba com amizades, fere casamentos e mancha a beleza do progresso. Salomão escreveu: e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Que a gente vê em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 6, parte B. Davi se tornou alvo de inveja intensa. Depois de derrotar Golias, as mulheres saíram pelas cidades de Israel cantando e dançando alegres, com tamboris e instrumentos de música. Elas diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel, capítulo 18, verso 7, parte B. Saul ficou enciumado. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Que a gente vê essa passagem em 1 Samuel, capítulo 18, verso 8, 9 e 11. Pense nisso. A inveja dá à luz o espírito de assassinato e destruição. Vou repetir. Pense nisso. A inveja dá à luz o espírito de assassinato e destruição. Vamos ver agora 7 chaves para superar a inveja e o ciúme. Primeiro, perceba que você tem algo que outra pessoa admira, e é verdade. Um verso fascinante explica isso. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, se tinha retirado
de Saul. Então, quando Deus é comigo, quando Deus é contigo, que está do outro lado, então muitos que não estão com o Senhor, não estão alinhados ao Senhor nosso Deus, então vão nos invejar, vão querer nos destruir. Mas se nós estamos firmes no Senhor, se o Senhor está conosco, como está escrito na palavra de Deus, os que estão conosco, os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Então nada pode nos derrotar, nada pode nos abalar, porque o Senhor é comigo e o Senhor é contigo que está aí do outro lado dessa terra. E essa passagem que eu falei se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, verso 12. Eu vou repetir. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Então tem muitos que se acham de Deus ou que estão com Deus, mas o Espírito Santo de Deus já se afastou dessa pessoa, não está conectado com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa perdeu a conexão com o Espírito Santo de Deus. Saul, ele achava que o Espírito do Senhor ainda estava com ele, mas não estava mais com ele, estava com Davi. Como ele está comigo e está com vocês que estão do outro lado, que assim se renderam a Jesus, que assim obedece ao Senhor Jesus, que assim obedece à palavra de Deus, que assim faz a vontade de Deus. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está comigo e está com vocês. Se assim nós obedecemos à voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, fazemos conforme está escrito. Então o Espírito está conosco todos os dias. Mas se a gente não obedece, é rebelde, é desobediente, é negligente, é murmurador, é obstinado, ou seja, teimoso, então o Espírito Santo se afasta dessas pessoas. E muitos estão achando que estão com o Espírito Santo de Deus, mas não estão. Estão sim com o espírito maligno, como assim aconteceu com Saul. Por quê? Porque ele rejeitou o próprio Deus, ele foi rebelde, ele foi desobediente à palavra de Deus. Então que eu e vocês não sejamos rebeldes, desobedientes à palavra de Deus, que está escrita aqui nessa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. E continuando, 2. Você não pode impedir a inveja dos outros, pois é um problema deles. Observe que o vazio deles foi exposto por causa de algo que Deus deu a você. Você recebeu alguma coisa do Senhor que eles gostariam de possuir. 3. Nunca subestime a si mesmo para gerar favor. Você terá tentado a subestimar-se e a rebaixar seu sucesso e a sua bênção para apaziguar e satisfazer um amigo ou inimigo invejoso e irado. Não desperdice sua energia. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma, que a gente vê em Provérbios, capítulo 22, versos 24 e 25. Davi fez isso, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel, capítulo 18, verso 11. Ou seja, um exemplo aqui do que está falando aqui em Provérbios, que a gente não tem que acompanhar o iracundo, nem andar com o colérico. E para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma, que é Provérbios 22, 24, 25, que são os versículos. Então, um exemplo, Davi fez isso, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Se desviou de quem? Do mal que estava habitando na vida de quem? Do rei Saul. 1 Samuel 18, 11. 4. A inveja surge. O fato de você estar presente geralmente é o combustível que a nutre. Por isso, mantenha suas palavras gentis e humildes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou repetir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, verso 1. 5.
Você não pode resolver um problema para pessoas invejosas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27, verso 4. 6. A inveja exige a cirurgia, entre aspas, do Espírito Santo. Ele colocará tamanho amor dentro dos invejosos por ele e por você, que mudanças surgirão. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Vai ter Bíblias que vai estar por caridade, mas tem outros que vai estar a bondade é sofredor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4. 7. Guarde seu entusiasmo para uma audiência apropriada. Espere até estar na presença de alguém que realmente se alegre com você, mas evite vangloriar-se em suas conquistas. Louve-te o estranho, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Provérbios 27, verso 12. Senti ataques de inveja em mim mesmo com relação aos outros. Há muitos anos vi incríveis prédios e o templo de um amigo meu. Olhei ao redor e pensei, não consigo nem mesmo ter uma carta publicada no tempo certo. E aqui ele tem um estúdio de televisão, 4.000 membros leais na igreja e uma casa enorme. Sentir-me tão pequeno, sem importância e desnecessário, que aqui é um exemplo do pregador. Depois viajei pelo país e estive com muitos dos meus queridos amigos que possuem ministérios mundialmente conhecidos, os quais eu influenciaria. O orçamento deles é mais que 150 milhões de dólares por ano. Eles poderiam ter qualquer coisa que quisessem a qualquer hora do dia. Poderiam chamar e os maiores líderes da América pegariam um avião até sua cidade para encontrá-los. Fiquei olhando para as minhas pedrinhas, entre aspas, perto das montanhas, entre aspas, daqueles homens e senti-me muito insignificante. Então o pai me lembrou. Minha pedrinha tinha pedrinhas, entre aspas, de responsabilidade. A montanha, entre aspas, deles tinha uma montanha, entre aspas, de obrigações. Eu não conseguia enxergar a profundidade da dor, do estresse e das guerras deles. Foi uma lição para compreender o meu desígnio. Se você sofre, você reina. Se você reina, você sofre. Vou repetir. Se você sofre, você reina. Se você reina, você sofre. Enquanto um casal sem filhos olha desejosamente para uma mãe de 5 filhos, ele talvez não esteja ciente das grandes dificuldades e do fardo que esta mãe carrega. Jesus disse isso claramente. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João capítulo 21, verso 22. Seu desígnio exigirá tudo de você. Portanto, rejeite o ciúme, despreze a inveja, não inveje os outros, nem deixe a inveja deles destruir seu foco. Seus dias mais felizes estão logo à frente. Lembre-se, seu desígnio pode causar grande ressentimento a alguém que inveje seu sucesso. Aqueles que não descobriram os próprios desígnios sempre se sentem intimidados por aqueles que já descobriram. Vou repetir. Aqueles que não descobriram os próprios desígnios sempre se sentem intimidados por aqueles que já descobriram. Poucos sabem realmente a que local pertence. Quando você não sabe seu lugar legítimo, o desígnio, a vida se torna inquietante e desconfortável. Desconforto gera insignificância. Insignificância gera inferioridade,
que é sempre o caminho para a ira e a retaliação. Vou repetir. Quando você não sabe seu lugar legítimo ou desígnio, a vida se torna inquietante e desconfortável. Desconforto gera insignificância. Insignificância gera inferioridade, que é sempre o caminho para a ira e a retaliação. Informação gera confiança. Quando você sabe seu desígnio, existe um fluxo natural de entusiasmo e energia por meio da sua vida. Os outros sentem isso. Você é um imã, pois as correntes de autoconfiança são poderosas. Enquanto isso é confortável para aqueles que estão sob seus cuidados, é muito desconfortável para os que estão lutando pela clareza dos próprios desígnios. 4 chaves para ajudar outros a discernirem os próprios desígnios. Primeiro, faça perguntas referentes à paixão, ao amor e aos maiores desejos da vida das pessoas. Isso as levará a um autoexame. Foi por intermédio de um consultor, interrogando-me interminavelmente, que a clareza se desenvolveu em minha vida. Ninguém tinha tido tempo de questionar meticulosamente meus desejos mais profundos. Algumas questões poderiam ajudar. Você se lembra do que ocorreu no dia mais feliz da sua vida? Que desejos parecem nunca mudar ou variar ao longo de sua existência? Se todo mundo na Terra recebesse $10 por hora, independente de sua empresa ou seu cargo, o que você escolheria fazer? Se dinheiro não fosse um fator, como você gastaria suas horas diariamente? 2. Pergunte às pessoas que qualidades discerniram em si mesmas, que levam aos outros a responderem mais favoravelmente. Isso inclui elogios e palavras generosas que chegam com mais frequência dos amigos mais próximos. Todo mundo tem qualidades desejáveis. É importante discerni-las por meio de elogios provenientes das pessoas. Sempre existe uma aptidão escondida em nós, embora não a reconheçamos, a qual é explícita e óbvia para os outros ao nosso redor. 3. Lembre-se de que alcançar e tranquilizar outras pessoas é uma semente que Deus honrará, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6, verso 8. Resolver problemas de outros tem destravado muito a revelação que há em meu coração. Para mim, parece que quando tento duramente resolver um problema pessoal, as soluções me escapam. Ao tornar-me obcecado por resolver a dificuldade de outra pessoa, as respostas são claras e facilmente observadas. Então, muitas coisas que tenho feito para ajudar o próximo têm produzido um efeito bumerangue, voltam para me abençoar. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios capítulo 3, verso 27. 4. Encoraje outros a descobrirem a verdade e o significado completo de seus nomes. De alguma forma, o Criador do Universo influenciou nossa genealogia, nosso início geográfico e os nossos genes. Os meus ossos, é tremendo este versículo, essa palavra que está em Salmo 139. Ouça com atenção. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, verso 15. E glórias a Jesus, o próprio Deus falando isso para a gente, né, através de Davi, através do Espírito Santo. E os nossos ossos, né, foram encobertos quando no oculto a gente foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, o nosso Criador que nos vê primeiro, que nos conhece primeiro, que já sabe tudo sobre a nossa vida, tudo sobre o nosso ser. Como é maravilhoso. Por isso que está escrito, né, logo no Gênesis, no início, né, da criação, que Deus nos
fez a sua imagem, né, conforme a sua semelhança, né? Glória a Jesus. Escrevi uma canção poderosa há muitos anos, feito com misericórdia, formado pela graça, vestido com favor, encontrei meu lugar. Ele não me deixará esquecer que ele me fez para sentar em lugares altos. Eu fui feito com misericórdia, formado pela graça. Ele me viu no ventre da minha mãe, antes que eu visse sua luz. Ele me desenhou os planos que tinha para mim, antes que eu enxergasse. Em seu amor eu fui concebido. Ele me deu uma fé especial para crer. Ele me amou com um amor em que de alguma forma eu tinha de crer. Você demora a fazer diferença na vida de alguém que está próximo a você. Você fica acordado à noite pensando que tipo de problema adoraria resolver pelos outros. Ajude-os a descobrir e desenvolverem uma obsessão pelo desígnio que eles têm na terra. Fazendo isso, dará a eles o maior presente de todos, o único que os liga àquele que os criou e às pessoas para quem foram designados. Tenha em mente a resposta de Billy Graham. Seus inimigos não acreditam em suas explicações, seus amigos não as exigem. Lembre-se, aqueles que não descobriram os próprios desígnios sempre se sentem intimidados por aqueles que já os descobriram. Seu desígnio pode ser mal compreendido por aqueles que estão mais perto de você. Vou repetir. Seu desígnio pode ser mal compreendido por aqueles que estão mais perto de você. Aquilo que se torna familiar sempre se torna escondido. Deixe-me explicar. Suponha que você tenha dirigido todas as manhãs para o seu trabalho nos últimos 5 anos. Nesse trajeto, vê os mesmos prédios e as mesmas lojas. De repente, percebe algo, uma placa ou uma nova loja. Quando eles construíram isso aqui? Você questiona. Isso sempre esteve aqui? É a resposta perplexa de seu amigo. É verdade, aquele prédio ou tal placa está lá há anos, mas tornou-se tão familiar para você que sua mente começou a ignorá-la. 5 lembretes para quando seus familiares não compreenderem seu desígnio. Primeiro, o que se tornou familiar para a mente, ela toma a decisão de ignorar, pois quer algo novo e diferente. Então, por alguma razão, algo desperta seu interesse. Nossa família experimenta isso. Você passa tanto tempo perto de seus irmãos e irmãs que as suas notáveis qualidades se tornaram familiares e agora estão escondidas de você. Outras pessoas reparam e os elogiam, mas você não responde a essas qualidades, porque já se acostumou a elas. 2. Intelecto, habilidades de comunicação e integridade não garantem necessariamente sua aceitação. Demas viajou com Paulo. Como o evangelho poderia tornar-se algo comum sendo pregado com a grandeza e a tenacidade de Paulo? Mas aconteceu, a novidade e o magnetismo do evangelho se tornaram familiares demais, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. 3. Jesus provou a amargura da familiaridade, a solidão e o isolamento de seus próprios irmãos. Eles se tornaram tão familiares e acostumados à presença do Mestre que era difícil para eles assimilar sua divindade e importância, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, que a gente vê em João capítulo 7, verso 5. 4. Você deve estar ciente de sua diferença em relação aos outros. Jesus estava, disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João capítulo 7, verso 6. 5.
Os outros não estão sentindo sua dor, sua diferença e seu isolamento. Talvez você se torne alvo de escárnio e ridicularização. A família de Jesus não entendia isso. Cristo sabia que seus familiares não sentiam sua dor. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. João capítulo 7, verso 8. Você deve aprender a aceitá-los. Caso contrário, pode tornar-se amargo, irado e retaliador, quando os mais próximos de você parecerem desleais e desinteressados. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos capítulo 6, verso 4. E isso é uma verdade e uma realidade que continua acontecendo ainda comigo e com vocês que estão do outro lado. Ou seja, nós temos honra, mas muitos da nossa família não nos dão a honra que nós temos. Como o próprio Jesus passou por isso, eu passo por isso e eu creio que vocês que estão do outro lado passam por isso também. Veja o que ele disse. Vou repetir. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, ou seja, todo profeta tem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, na terra, na minha terra ou na sua terra, ou na minha família ou na sua família, na minha casa ou na sua casa, muitos não nos honram, mesmo sabendo que nós temos honra, que é o que Jesus está falando. Mas, glórias a Jesus, a gente vai para outra região, a gente vai para outra terra e outras pessoas que não nos conhecem, que não são familiares nossos, não são parentes da gente, não faz parte da nossa casa, nos recebe bem, nos honra conforme eles querem ser honrados e recebidos. E glórias a Jesus. Sempre desejei ter frequentado a oficina de José, entre aspas. Quais eram os grandes princípios que o possibilitavam manter o foco depois de sua própria família tê-lo desprezado? Ele contou aos seus irmãos seu sonho notável. Seu pai o repreendeu e seus irmãos o invejaram. José conheceu a rejeição e, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, na sua mente. Gênesis capítulo 37, verso 10 e verso 11. Seus irmãos odiavam a sua presença, mas José queria estar perto deles e procurava-os, pois queria conversar. No entanto, viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, que a gente vê em Gênesis capítulo 37, verso 18. O que os deixava tão irados? José era apenas o irmão caçula. Era sua aparência. Era sua aparência? Seu comportamento e sua conduta? Claro que não. Qual era a fonte de agitação deles? A resposta é claramente vista em suas conversas sobre José. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Gênesis capítulo 37, verso 19. Quantos também fala comigo e com vocês que estão do outro lado? Lá vem o sonhador mor. Né? Quem é esse? Né? Para sonhar tão alto, tão grande. Mas os sonhos de Deus são altos, são grandes mesmo. E quando Deus coloca o propósito dentro da gente, quando Ele coloca os planos dele dentro da gente, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos segurar, ninguém pode atrapalhar o que Deus já determinou. Então creia, confie na palavra de Deus, confie em Deus, confie em você também, porque se eu não confiar em mim, se vocês que estão do outro lado não confiar em vocês, não tem como a gente confiar no eu sou, no grandão da Galiléia, no Senhor Jesus, não. Porque eu tenho que acreditar em mim para poder eu acreditar em algo. Então, se eu acredito em mim, então eu vou acreditar em quem está acima de mim e acima de tudo e de todos. José tinha um sonho. Ele estava intimidado
Eles estavam intimidados pelos sonhos dele. Eles estavam indignados com o futuro dele. Eles estavam incomodados com o destino deles. Eles estavam enfurecidos pelos objetivos dele. Eles não compreenderam o desígnio de José. A mente dos irmãos de José era pequena demais para a grandeza do futuro do irmão caçula. Leia as palavras deles. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu. Veja que malignidade os irmãos planejaram na própria mente, no próprio coração. Tirar a vida do próprio irmão, que a gente vê em Gênesis capítulo 37, verso 20. E quantos irmãos, tanto irmãos de sangue, querem nos matar, querem tramar contra a minha vida, contra a sua vida, como os irmãos em Cristo Jesus, que muitas das vezes está sentado do meu lado e do seu lado, dando glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Jesus, dizendo que ama Deus, que ama Jesus, mas com um punhal, querendo matar a mim e matar vocês. E aí, que irmãos são esses? Irmãos não, são inimigos disfarçados de irmãos, porque irmãos verdadeiros não vão querer matar outros irmãos. Eu vejo pastores, como eu sou pastor, pela misericórdia do Senhor Jesus, um servo do Senhor Jesus, um obreiro da casa do Senhor Jesus. Mas quantos já tentaram me derrubar? Quantos já tentaram me matar? Não é matar fisicamente, não. É matar psicologicamente, espiritualmente. Mas também tentam matar fisicamente também. Planejar armadilhas. Inveja. Porque Deus colocou dons na minha vida, mas colocou dons na vida de outras pessoas. Mas aquela pessoa, em vez dela buscar entender os dons que ela tem, ou o dom que ela tem, e glorificar Deus através desse dom que Deus colocou na vida dele, não. Ele fica olhando para o dom que Deus me deu. Deus me deu o dom da palavra, graças a Deus. E é dele, o dom não é meu, ele me prestou. Então eu tenho facilidade com a palavra de Deus para ensinar, para interpretar, para esmiuçar, né, para extrair os tesouros, né, que está aqui dentro da palavra de Deus. Então muitas pessoas sempre me invejaram e me invejam por causa disso. Mas por que fazem isso? Porque estão cegos espiritualmente, mas estão com a Bíblia na mão, como eu estou com a Bíblia aqui na mão, dizendo que é meu irmão. Isso acontece com pastores, com bispos, com apóstolos, com missionários, missionárias, obreiros, enfim, com os irmãos em Cristo, as ovelhas de Jesus, um querendo matar o outro. Mas não é um para matar o outro, é um para ajudar o outro. Eu estou aqui para ajudar as pessoas, também as que querem. Eu não posso ajudar quem não quer. A gente só pode estender a nossa mão para quem quer. Veja que Jesus estendeu a mão quando Pedro afundou. Ele deixou de olhar para Jesus, tirou o foco de Jesus e foi olhar por lado, foi olhar para a tempestade, para os acontecimentos que estavam acontecendo ali naquela situação. Então ele afundou, mas veja que Jesus estendeu a mão para erguê-lo, para levantá-lo. Então eu tenho que estar com minha mão ou com as minhas mãos estendidas para as pessoas, para levantá-las e não para deixá-las caídas ou derrotadas, ou querer a derrota delas. Não, porque cada um Deus usa da forma que ele quer usar. O Espírito é um só, o Espírito Santo de Deus é um só, mas ele usa o pastor Juancelli da forma que ele quer, como ele usa o Ed Carlos, que está aqui nessa live, usa a Eunice Barbosa, como o pastor Robson, como outras pessoas que estão assistindo e irão assistir também da forma que ele quer, no propósito que ele quer, através da minha vida ou da vida de vocês. Aí é o Espírito Santo que vai nos usar da forma que ele quer, para as pessoas que ele quer alcançar, para a glória de quem? De Deus. Mas muitos ficam o quê? Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro. Mas ninguém prega melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora eu busco o melhor para mim e para quem estiver ao meu redor, como os senhores que estão do outro lado também tem que buscar o melhor para vocês, para a família de vocês, para quem vem estar ao redor de vocês.
mas não querer ser melhor do que alguém, ou porque tem um ministério, foi separado por Deus ali para o diaconato, para o pastoreio, para ser um missionário, um obreiro, um evangelista, enfim, aquilo que Deus designou, mas não se achar, não querer se exaltar, porque o próprio Deus, ele que exalta, mas ele também abate. Então, ai daquele que se exaltar. Então, sempre eu passei por isso e passo até hoje. Eu ensinando, eu estava em um ministério, e eu ensinando a palavra de Deus, as pessoas que se diziam meus irmãos lá dentro da igreja, vinha me perguntar algo sobre a palavra, aí Deus me usava, explicava a palavra pessoa, ou as pessoas ali, e essas pessoas me apunhalando por trás, depois foram falar mal de mim, dizendo que eu queria ser melhor do que eles ou do que elas, mas foi eles que vieram até a mim, porque viram que Deus me capacitou para ensinar a palavra de Deus, para transmitir a palavra, porque tem pessoas que têm dificuldade para entender a palavra de Deus. Então Deus já designa as pessoas que Ele quer para poder o quê? Para ensinar, para poder transmitir, como no caso da Bíblia tem um exemplo. Filipe encontrou com o Eutíope, ele estava lendo Isaías e não estava compreendendo, então o Espírito Santo designou Filipe para orientar aquele etíope a entender o que estava escrito em Isaías, ou seja, traduzir, esmiuçar o que o Espírito Santo quer falar através daquela palavra. Então, eu ensinando as pessoas com amor, com humildade, com carinho, enfim, com atenção, dando atenção, mas as pessoas se fazendo de amigos meus, mas sendo inimigos, mas irmãos ali em Cristo, pessoas que foram até separadas para a obra, mas querendo que dá rasteira no pastor Ronchelli. Mas ninguém dá rasteira no pastor Ronchelli, nem vocês que estão do outro lado, porque nós temos um Deus conosco. E a gente tem que entender que tem o joio e tem o trigo. Tem muitos com a Bíblia na mão, mas está sendo joio, não está sendo trigo. Tem muitos com a Bíblia na mão, mas em vez de ser luz nesse mundo, como Jesus declarou e falou e ordenou na minha e na sua vida, e sal da terra, não estão sendo luz, estão sendo trevas na vida de outras pessoas, não estão sendo sal na vida das pessoas. Então, fazendo o contrário. Ou seja, em vez de levar a luz, de levar a libertação, a transformação, não. Nem ele propriamente está transformado, nem ele propriamente está liberto, nem quer a libertação. Quer atrapalhar o reino de Deus, mas ninguém atrapalha. O querubim ungido estava lá em cima, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o exército de miríades e miríades de anjos. Mas ele foi o que? Lançado na terra. Chamado hoje Satanás, Diabo, antiga serpente, tentador, enfim, tem vários nomes e codinomes para essa criatura. Mas ele não conseguiu passar a rasteira no Criador, ainda conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos, mas foram os anjos que o quê? Que não honraram a quem? A Deus, não deram a glória para Deus. Então, acabaram sendo persuadidos por esse ser. Então, muitos também querem nos persuadir, estão ali como seres humanos, mas tem um espírito maligno ali atuando na vida daquela pessoa. E se a gente não tiver o discernimento de espírito e não buscar e não pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus, a gente fica sem saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está com o Espírito de Deus e quem está com o Espírito maligno. E glórias a Jesus. Com licença aqui, povo de Deus. Deixa eu pegar aqui algo e já volto. Para a gente dar continuidade e finalizar essa live. Low battery. Please charge. Power off.
Bluetooth mode. Glória a Deus. Continuando, povo de Deus. Eles queriam tramar, mentir e matar. Foram os sonhos de José que os agitaram, enfureceram e indignaram. Continue lendo e veremos que será dos seus sonhos. Gênesis capítulo 37, verso 20. O destino e a grandeza são invisíveis. No entanto, sua presença é tão poderosa que os outros reagem a ela. A grandeza e o destino do seu sonho não podem ser refutados, questionados ou destruídos pelo ódio. A grandeza tem uma presença, o destino é um imã. A grandeza e o destino intimidam. A grandeza sempre força a pequenez a reagir. Olhe para Davi. Ele estava cuidando de ovelhas. Seu pai queria que ele levasse almoço para seus irmãos na batalha. Eles ficaram felizes em vê-lo. Estavam entusiasmados porque seu jovem irmão foi à guerra. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. O que realmente dignou o irmão de Davi? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens. 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 28. O que quer que Davi tenha dito aos outros soldados gerou uma fúria vulcânica em seu irmão mais velho. Davi havia perguntado sobre a recompensa oferecida ao campeão de Israel, que derrotasse Golias. Aquele jovem pastor discutia sobre as bênçãos, os benefícios e incentivos para os campeões. Ele queria algo mais em seu futuro do que o que ele já tinha. O destino é a sua verdadeira diferença dos outros. A sua diferença causa agitação. Sua diferença está na grandeza do que você quer gerar em seu futuro. Essa diferença sempre deixa os outros incomodados, miseráveis e irados em sua presença. Sua família é o laboratório experimental para os sonhos e o destino que Deus plantou para a sua vida. Você realmente não pode fugir de sua família, pois o sangue os une. Deus fez assim. Talvez experimente raiva, decepção, fúria, porém, por alguma razão inexplicável, sempre procura aqueles que são de casa em tempos de crise, perda ou tragédia. A adversidade pode fazer com que você seja mais articulado, porque será forçado a explicar o que sente, vê e no que acredita na frente daqueles que são incrédulos. Você precisa manter-se motivado na presença daqueles que estão em inspiração e cultivar sementes de fé em um clima no qual a dúvida prevalece. Aqueles que são próximos a você estão sendo usados por Deus para prepará-lo para tornar-se poderoso no campo de batalha, na arena do seu destino. Então, afie suas habilidades, ouça atentamente as observações deles e considere suas críticas. Deus sempre usa o tempo a seu favor. Descanse nisso. Às vezes, aqueles que estão mais perto de você são os últimos a assimilar quem você realmente é. Sua família é a primeira sala de aula. Glória a Deus. Lembre-se, seu desígnio pode ser mal compreendido por aqueles que estão mais perto de você. Seu desígnio pode ser desprezado por alguém cuja opinião você preza. Vou repetir, seu desígnio pode ser desprezado por alguém cuja opinião você preza. É normal desejar reconhecimento. O próprio Jesus perguntou a seus discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus 16, capítulo 16, verso 13.
O mestre estava especialmente interessado em ver se aqueles homens mais próximos a ele discerniam quem ele realmente era. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, verso 15. Olhe para Moisés. Quando ele matou o egípcio que estava lutando com o hebreu, tornou-se óbvio que sua natureza de libertador havia nascido. Qual foi a primeira reação daqueles que estavam cativos? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto, que a gente vê em Êxodos capítulo 2, verso 14. Os cativos nem sempre reconhecem seu libertador. Veja novamente a vida de José. Ele ficou empolgado com seu sonho, pois Deus deu-lhe um retrato de seu destino. Sua grandeza estava ao alcance, porque ele compartilhou o sonho com seus irmãos e seu pai. Talvez porque desejasse reconhecimento e aprovação. Qual foi a resposta deles? Seu pai o repreendeu, seus irmãos invejaram e decidiram matá-lo. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Gênesis 37, capítulo 37, verso 10, o verso 11 e o verso 20. Tive uma experiência reveladora há muitos anos. Quando voltei aos Estados Unidos após uma cruzada no exterior, havia 1000 cartas em minha mesa no escritório. Enquanto eu lia cada uma, chorava e soluçava. Não conseguia ler 5 ou 6 cartas sem quebrantar-me. Outro exemplo, outro testemunho aqui do pregador. As mágoas e as feridas das pessoas me preocupavam. Meu coração estava partido. De hora em hora, eu li as cartas. Quando terminei, olhei para minha secretária. É impossível que eu escreva e aconselhe fiel e totalmente os meus colegas em apenas uma carta-resposta. Expliquei a ela: devo escrever um livro sobre sabedoria que responda a todas as questões. Trabalhei duro. Procurei todas as minhas anotações de pregações e informativos antigos. Finalmente terminei meu manuscrito. Fiquei tão animado. Levou meses de trabalho difícil e tedioso. Eram mais de 200 páginas. Eu estava empolgado, mas queria a aprovação e o encorajamento daqueles que eu mais admirava e respeitava. Eu imaginava publicar seus comentários em uma linha brochura colorida, ilustrando meu primeiro grande e significativo livro. Levei uma noite inteira fazendo 8 fotocópias do livro, 1.600 páginas. Selecionei os 8 ministros que eu mais respeitava e valorizava em meu ministério naquela época, pois eram amigos muito próximos. Coloquei o manuscrito de 200 páginas em 8 envelopes pesados e levei-os ao correio noturno. Eu estava cansado, fatigado e exausto, mas bem feliz. Pedi a eles que me dessem uma opinião sobre meu novo projeto de vida, meu livro. Todo dia eu perguntava à minha secretária. Eles já responderam? Suas cartas chegaram? E todo dia ela meneava a cabeça num gesto negativo. Finalmente enviei-lhes outra mensagem para encorajá-los a ler o manuscrito e ligar-me ou escrever de volta suas opiniões. Valiam o mundo para mim. 6 deles nunca me retornaram. Um escreveu 4 linhas de comentário, mas o herói da minha vida, cuja opinião eu prezava mais do que qualquer outra, escreveu uma resposta de 2 páginas. Fiquei estático. Minha secretária e outras pessoas se ajuntaram ao redor da carta. Eu mal podia esperar por sua aprovação e afirmação. A sua carta partiu meu coração. Com os incríveis dons que eles tinham de articular, ele me dilacerou, como um cirurgião com um bisturi. Ele me cortou em pedaços e cuspiu-me. Fiquei chocado com a resposta dele. Fiquei abismado. Na verdade, nem consegui falar por 2 dias. A paralisia emocional que experimentei não podia ser explicada. Minha equipe ficou chateada, pois tínhamos esperado diariamente pela reação dele. Ele era
Não, ele ainda é um ministro bem conhecido hoje em dia, mas aprendi algo, foi uma lição muito valiosa. Ninguém mais entende o que Deus ordenou que você fizesse com sua vida, ninguém. Eles nunca entenderam e jamais entenderão, pode ser que nunca tentem. Você tende a enxergar a fraqueza dos seres humanos. Não há nada de bom em nossa carne, nada. O salmista escreveu, eis que fizeste os meus dias como a palmos, os nossos dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmo 39, verso 5. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, verso 6. A decepção com as pessoas faz você buscar o Senhor, o qual faz disso uma forma de motivar nosso amor por Ele. Você nunca irá desenvolver um apego ao Espírito Santo enquanto acreditar e colocar suas esperanças em outro ser humano. Vou repetir. Você, como eu também, nunca irá desenvolver um apego ao Espírito Santo enquanto acreditar e colocar suas esperanças em outro ser humano. Hoje, a dor foi embora e as feridas foram curadas. A raiz de amargura nunca cresceu. Deus usou a experiência para desenvolver em mim uma obsessão por sua aprovação, sua voz e sua presença. Recentemente, um dos meus amigos mais chegados decidiu abrir uma nova igreja em uma grande cidade. Seu entusiasmo e sua energia eram emocionantes de se observar. Ele jejuou, orou e buscou conselho. Finalmente, alguns parentes próximos foram visitá-lo. Quando ele me chamou tarde da noite, sua mente e seu coração estavam profundamente feridos. As palavras de seus familiares o feriram como uma faca. Sua motivação foi severamente afetada, porque a opinião deles importava apesar de tudo. Decepção é geralmente a principal arma que Deus tem para frear nossa dependência de outro ser humano. Vou repetir, decepção é geralmente a principal arma que Deus tem para frear nossa dependência de outro ser humano. Há muitos anos decidi comemorar o Natal da melhor forma, como nunca havia feito. Como havia recebido um cheque pelos meus direitos autorais, foi fantástico passar horas e horas fazendo compras nas lojas para 42 parentes, sobrinhas e sobrinhos, irmãos e irmãs, aqueles que eu mais amava. Eu não fazia aquilo havia muitos anos. Aqueles que estão próximos de mim sabem que o tempo me é precioso e valioso. Assim, quando passei vários dias de dezembro fazendo compras, fiquei impressionado comigo mesmo. Então, decidi carregar a van e dirigir 600 quilômetros para levar presente a todos. Eu detesto dirigir porque é cansativo para mim. Eu viajo há 30 anos e até voar de avião parece muito devagar para mim, mas era Natal e eu gosto de brincar de Papai Noel, que aqui é um testemunho do pregador. Peguei a estrada para a casa do meu pai tarde da noite. E ao descarregar a van, meu coração estava cheio e meus pensamentos eram: imagine o quanto eles vão gostar desses presentes. Quando o Natal terminou, a programação de chegada e partida de todos estava tão bagunçada que, por alguma razão, parece que ninguém notou os presentes. Na verdade, alguns ficaram fechados por muitos dias. Doeu muito. Mas aprendi outra lição. O ato de dar traz prazer para quem dá. Se você já semeia na vida de outros, deve aceitar que as reações deles poderão decepcioná-lo todos os dias. Reuniões de família deveriam ser divertidas. Em uma das minhas reuniões, após ter escrito 2 novos livros e estar meio orgulhoso de uma canção recém-composta, eu estava ansioso para sentar-me ao piano e mostrar, entre aspas, minha nova música. Quando toquei e cantei para meus parentes, ninguém disse uma palavra. Eles continuaram conversando entre eles sobre várias coisas. Então parei de cantar e entreguei meus 2 livros
para cada um. Em segundos, os livros foram postos fechados em cima da mesa ao lado. Ninguém comentou sobre eles. Nenhuma palavra de elogio foi dita. Foi horrível. Minha natureza sensível reagiu ferozmente. No entanto, esse não foi o final da história. Alguém de quem gosto muito foi até o quarto dos fundos e levou uma fita de áudio. Era de um de seus amigos de muitos anos, o qual tocava guitarra e cantava músicas country. Ele queria que eu ouvisse aquela música, então sentei-me e fiquei ouvindo com uma raiva silenciosa. A forma como todo mundo exclamava, uhul, ahá, entre aspas, para a canção mais ridícula que já tinha ouvido em toda a minha vida. Eu havia pessoalmente suado sangue em cada uma das palavras das minhas canções e dos meus livros, e eles os ignoraram. Aqueles que você ama raramente comemorarão seu desígnio. Vou repetir. Aqueles que você ama raramente comemorarão seu desígnio. Acredito que você tenha tido experiências parecidas em sua vida, com certeza. Agora sei que nenhum dos meus parentes teve a intenção de afetar-me daquele jeito. Na verdade, os pensamentos deles estavam em uma direção diferente. No entanto, aquela situação me fez ser mais compassivo com aqueles que me abordam diariamente, a fim de mostrar as próprias conquistas. Isso suavizou minhas palavras e me fez olhar para o lado bom que os outros têm produzido. O salmista experimentou a profundidade da decepção. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, verso 21 ao 23 e o 25 e o 26. 4 pontos a ponderar quando os outros não recebem o desígnio de Deus para você. Primeiro, torne-se persuasivo com seu próprio desígnio, porque os outros nem sempre estarão ao seu lado para encorajá-lo. 2. Lembre-se de que os mais próximos a você sempre o magoarão, justamente pela falta de encorajamento. 3. Abraça esse tipo de decepção como uma maravilhosa sala de aula na qual Deus o lembra de que a opinião dele é a única que realmente interessa. E 4. Lembre-se de entrar no lugar secreto para cura e restauração depois que experimentar a rejeição. A decepção satisfaz o desejo do Senhor quando ela motiva você a buscá-lo novamente, exclusivamente. Vou repetir, a decepção satisfaz o desejo do Senhor quando ela motiva você a buscá-lo novamente, exclusivamente. Nada é tão ruim quanto parece a princípio. Lembre-se, seu desígnio pode ser desprezado por alguém cuja opinião você preza. E vamos finalizar. Deus não mostrará o que você vai passar, mas aonde irá chegar. Deus falará com você em visões. Abacuque entendeu bem essa questão. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Abacuque capítulo 2, verso 1. Abraão também experimentou isso depois que seu sobrinho Ló se separou dele devido à contenda entre seus empregados. Deus falou a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Que a gente vê em Gênesis capítulo 13, o verso 14 e o 15. Às vezes esses retratos de fé
são criados internamente para segurar com firmeza as paredes da nossa imaginação. Há ocasiões em que são cuidadosamente selecionados para afirmar as paredes da nossa casa, e eles são muito importantes. 17 princípios de mudança de vida e chaves sobre as visões de fé que Deus lhe dá. Primeiro, o que você pode ver pode ser buscado. Imagens mentalizadas determinam seu foco, o qual determina seu comportamento. 2. Deus pode dar-lhe imagens de acontecimento em seu futuro, assim como fez a Abraão quando lhe apresentou a imagem de seus futuros filhos. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gênesis capítulo 13 e o verso 16. 3. O Senhor nem sempre lhe descreverá os futuros ataques. Deus não deu a Abraão uma imagem de suas futuras provas e dificuldades. Por isso, este não viu a imagem de Ismael, filho concebido pela dúvida, por causa da incredulidade, com sua serva Agar. Não teve sonhos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, tampouco teve visões sobre a terrível experiência com Abimeleque, rei de Gerá. Em vez disso, Deus mostrou-lhe as cenas da sua conclusão, e não de suas experiências a caminho dos seus objetivos e sonhos. 4. O Pai pode falar com você por meio dos sonhos, assim como fez com José, ao mostrar-lhe a posição que este ocuparia. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis capítulo 37, do verso 6 ao 9. 5. As visões de fé inspiram a busca, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Mateus capítulo 9, verso 20 ao 22. Então, o mesmo Jesus que falou para essa mulher na Bíblia, voltou-se para ela, que estava com hemorragia, fazia 12 anos. Eu não sei o que vocês estão necessitando, precisando nesse momento, passando, não sei se já tem 12 anos como ela, 1 ano, 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, eu não sei o que vocês estão buscando, pedindo a Deus, esperando em Deus. Então, como Jesus falou para essa mulher, eu também falo para vocês que estão do outro lado. Tenha ânimo. Filha, filho, a tua fé te salvou. A tua fé vai levar aonde muitos duvidaram, aonde muitos duvidam. Se é uma cura, receba a cura. Se é algo familiar, algo na família, de relacionamento, se de repente está tendo problema no relacionamento, no casamento, creia que Deus é com você. Creia que Deus está mudando essa situação. Se alguém na sua casa, na sua família, é dependente químico, está com problema de droga, de alcoolismo, com alguma enfermidade, enfim, creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca caiu ao chão e nunca vai cair. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então, creia na palavra de Deus, creia que esse vício, essa enfermidade não é para a derrota sua, mãe, não é para a derrota sua, pai, não é para a derrota sua, filho, filha, irmão, irmã, enfim. É para o nome de Deus ser glorificado na sua vida, na minha vida,
na vida da sua família, porque isso aí apenas é por um tempo. Mas se continuar crendo e confiando, Deus já restaurou, Deus já aniquilou esse vício, Deus já arrancou, já tirou esse espírito maligno de vício da vida desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa, desse ente querido, dessa pessoa. Essa enfermidade não é para a morte. Esse câncer que você está aí do outro lado achando que esse câncer veio para lhe matar, veio para tirar a sua vida, veio para tirar a sua paz. Não, esse câncer é para mostrar a glória de Deus na sua vida, para mostrar que Satanás e os demônios são derrotados pelo poder de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Independente da enfermidade, se você tem um vírus de HIV, creia que Deus está limpando agora onde você está agora. Eu determino sobre a sua vida a cura, a transformação, a liberação do poder de Deus sobre a sua vida, a unção que está na minha vida. Eu repreendo esse vírus maligno de HIV, eu repreendo esse câncer, eu repreendo qualquer enfermidade, dor de cabeça, qualquer problema nos seus órgãos, sejam repreendidos e restaurados em nome do Senhor Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Essa mulher tinha uma visão, pois viu algo dentro da sua imaginação e acreditou sinceramente que quando tocasse a túnica do mestre, algo aconteceria. E aconteceu. Isso é chamado de ponto de contato, algo que Deus usa como veículo para inspirar sua fé e dar direção. É sempre alguma coisa que você faz. 6. Sua visão é um dom de Deus, que destrava sua fé para atingir seu destino, propósito e desígnio. O profeta usou essa visão quando disse a Naamã que mergulhasse no Jordão 7 vezes. Naamã o fez e foi curado de lepra. Jesus a usou quando instruiu os servos a encherem os jarros de água nas bodas de Caná da Galileia. Eles os fizeram e a água se tornou vinho. 7. Imagem da prosperidade destravam sua fé. Elias utilizou uma imagem poderosa quando prometeu a provisão à viúva de Sarepta, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17 e o verso 14. 8. Sua visão fortalece nos períodos de dificuldades. Jesus tinha uma imagem da sua vitória, que o sustentava, energizava, dava-lhe foco e capacidade de resistir. Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 2, parte B. Nove. Resiste seus sonhos noturnos que inspiram mudanças em teu comportamento. Eles sempre fazem os filhos se tornarem de repente interessados e cuidadosos com seus pais. Talvez tenham sonhos ou vejam imagens de morte de seus responsáveis. Isso os motiva e corrige-os. Um amigo meu, o qual visita hospitais regularmente, diz que vê pessoas naquela situação o motiva a fazer exercícios, comer coisas saudáveis e cuidar do corpo. Qual é a importância de uma imagem? Pergunta a indústria do álcool e do cigarro, que paga mais de 780 mil dólares por 30 segundos de propaganda na TV durante o Super Bowl. Tentar comprar tempo no horário nobre faria com que a maioria de nós falisse. O poder da imagem não pode ser subestimado. 10. Rejeite imagens de dúvida e incredulidade. Imagens erradas geram emoções e futuros errados. Fazem crianças puras tornarem-se impuras e corruptas, e jovens matarem seus pais enquanto eles dormem. A programação de TV errada está quase destruindo a consciência de nossa geração de adolescentes. Se uma imagem errada pode destruir sua vida, então uma que seja maravilhosa, precisa e gloriosa de Deus também pode
transformar radicalmente seu viver e para sempre. 12. A imagem que domina sua mente controlará seu comportamento. Deus raramente lhe mostrará cenas de uma provação que se aproxima ou uma experiência na fornalha. Se ele mostrasse somente imagens de uma futura dificuldade, você a trataria como um destino final e não como uma experiência ao longo do caminho. A visão gera o anseio. O que você vê é aquilo que busca. Já foi motivado a ir à geladeira e comer algo após assistir um comercial de alimento na televisão? Claro. Quando viu um comercial sobre boa forma, inspirou-se a entrar em um spa ou comprar um agasalho para sair para fazer caminhadas. Claro que sim, porque imagens afetam o comportamento. 13. O que você ouve influencia aquilo que diz aos outros. O próprio Jesus mencionou isso sobre o Espírito Santo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque nos falará de si mesmo. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Jesus. João capítulo 16, o verso 13. 14. É crucial ver a imagem correta e evitar as que são erradas, de fracasso e desencorajamento. Quando Moisés enviou os 12 espias a Canaã em preparação para uma marcha vitoriosa à terra prometida, 10 votaram com imagem de inferioridade, incredulidade e derrota. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que a gente vê essa passagem em Números, capítulo 13, do verso 31 ao 33. Eles tinham a visão de si mesmos, sendo inferiores, fracos e perdedores. Esses espias abraçaram tal percepção, acreditaram nela e falaram dela. Eles viram gigantes em vez de enxergarem o Senhor. Compararam-se aos gigantes em vez de compararem os gigantes com Deus. Sempre chamo isso de complexo de gafanhoto, aquele que o destrói por dentro. Inimigos são realmente desnecessários, uma vez que você escolha tornar-se o pior inimigo de si mesmo. Os israelitas não perderam Canaã por causa dos gigantes, mas por causa da dúvida, incredulidade, por nutrirem imagens erradas de si mesmo. Eles avaliaram sua diferença pela força física e não pelo poder espiritual. Contudo, Josué e Caleb nutriram uma imagem de suas vitórias e escolheram acreditar no poder de Deus e não na força da oposição. Você deve fazer o mesmo para alcançar as grandes coisas que o Senhor deseja que alcance. Toda criança possui lembranças dolorosas. Por exemplo, uma em que seu pai gritava com ela: você é tão estúpida, não tem valor algum, não é nada mais que uma preguiçosa. Essa cena fica gravada na mente dela. Então uma mãe impaciente desabafa: eu não queria ter tido nenhum dos meus filhos. Foi um erro tê-los. Com isso, a imagem negativa é reforçada, fortalecida. Imagens erradas destroem boas pessoas, mas uma visão de fé pode corrigir um indivíduo destruído. 15. Você experimentará as maiores visões de sua vida quando passar um tempo no lugar secreto. Ao fazer isso, as imagens erradas morrem e as certas sobrevivem na presença de Deus. Então, quando alguém entra em sua vida e anuncia: eu tenho uma palavra do Senhor para você, você se encontra apto a julgar essa palavra. Deus raramente lhe dará imagem do que acontecerá. Antes, irá encorajá-lo com uma cena do final que ele deseja para você. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, verso 11. 16. Quando um verdadeiro profeta tem uma palavra de Deus,
para você, a visão traz paz ao seu coração. Vou repetir. Quando um verdadeiro profeta tem uma palavra de Deus para você, a visão traz paz ao seu coração. Então você fica em paz. Quando é de Deus, quando é verdadeira. Quando não é de Deus, vai ficar impaciente, vai ter problema. Mas quando é de Deus, então a gente fica em paz. Glória a Deus. Presta atenção nas visões. A Arca de Noé era um retrato da Arca da Salvação por intermédio de Jesus. O tabernáculo de Israel, um retrato do plano de redenção mediante o sangue de Cristo. A união da esposa e do marido é o retrato do corpo de Cristo ligado a Jesus, nosso cabeça. Nosso cabeça é Jesus, nossa cabeça é de Jesus e não de demônios, e não de anjos decaídos, e não de orixás, como muitos da sua cabeça aos orixás, que são demônios. Mas eles dizem que são orixás para enganar muitos, mas são demônios, são espíritos malignos diabólicos. Então, entregue sua cabeça, sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que está acima de tudo e de todos. 17. O que você continua vendo, permanece fazendo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. A gente vê em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Tudo que você fizer será uma tentativa subconsciente de realizar sua visão. Lembre-se, Deus não mostrará o que você irá passar, mas aonde chegará. Glórias a Jesus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus pode milagrosamente fazer com que as decisões erradas dos outros trabalhem em seu favor. Vou repetir. Deus pode milagrosamente fazer com que as decisões erradas dos outros trabalhem em seu favor. Quando Deus quer você no palácio, ninguém mais pode mantê-lo no poço. Vou repetir. Quando Deus quer você no palácio, ninguém mais pode mantê-lo no poço. Seu desígnio nem sempre requer a cooperação de outra pessoa, mas sim a de uma pessoa, você. Imagine-se como um espectador mudo, vendo José encontrar seus irmãos. Ele está prestes a revelar quem ele é. Ande comigo silenciosamente na porta dos pés, pelas portas do palácio, e desça ao salgão. Fiquemos quietos no fundo da sala por um momento. Ninguém nos pode ver. Vamos ouvir cuidadosamente como José tranquiliza os nervos de seus irmãos, depois que ele revela sua identidade. Quando era adolescente e contou os sonhos que teve com eles, José os deixou irados. Ficaram com tanta raiva e inveja que o venderam por alguns trocados a uma caravana de ismaelitas que passava. Depois de ser vendido como escravo, José se tornou responsável pelos negócios de Potifar. Então a esposa deste homem tentou seduzir José. Quando ele recusou as investidas daquela mulher, ela o acusou falsamente em público e ele foi para a prisão. José era um homem irrepreensível, de acordo com as Escrituras. Não há nenhum registro de algum erro moral ou devastador. No entanto, os outros continuamente tomavam decisões que afetavam a vida dele. As pessoas o queriam no poço, mas Deus o queria no palácio. Seus irmãos tomaram a decisão errada de odiá-lo. A esposa de Potifar tomou a decisão equivocada de acusá-lo. E o copeiro morde de esquecê-lo. No entanto, o Senhor nunca esqueceu José. Então o Senhor nunca esqueceu de mim. O Senhor nunca esqueceu de ti. Independente da situação, como eu já falei neste instante, que esteja passando, Jesus está contigo aí. Jesus está no seu barco. Não desista, continue. Porque Jesus é contigo. E é comigo também. Cada passo do caminho era uma promoção orquestrada ao trono. Enquanto seus irmãos ouviam-no com lágrimas, José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida
a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis capítulo 50, que a gente vê, verso 19 ao 21. José acreditou em seu desígnio, ele sabia que Deus tinha uma razão para tudo. O propósito de Deus sempre deslocará os planos dos homens. José conheceu o maior princípio da restauração. Aquilo que você faz acontecer com os outros, o Senhor fará acontecer com você. Vou repetir. Aquilo que você faz acontecer com os outros, o Senhor fará acontecer com você. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6, verso 8. Além disso, não aceitou retirar-se, murchar e morrer. Quando outros se recusaram a regar seus sonhos, ele continua alimentando seu próprio futuro. José implorou ao copeiro Mó: porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim, ou seja, a lembrança de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Gênesis capítulo 40, versos 14 e 15. Você deve aprender isso se quiser ser bem-sucedido em seu desígnio e em sua vida. Tive de ouvir incontáveis vezes o choro daqueles que culparam maridos, esposas e pastores de terem impedido seus ministérios ou uma promoção, roubando deles uma fase maravilhosa de sua vida. Não funciona assim. Quando Deus está envolvido, o sucesso acontece, pois Ele fará com que as decisões erradas dos outros trabalhem em favor de você. Vou repetir. Quando Deus está envolvido, o sucesso acontece, pois Ele fará com que as decisões erradas dos outros trabalhem em favor de você. Isso ocorreu na vida de Paulo. O apóstolo disse àqueles que planejavam navegar: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida, que a gente vê em Atos capítulo 27, o verso 10. Mas o centurião acreditou no dono do navio mais do que nas palavras de Paulo. Haverá muitas vezes em que aqueles que controlam a tomada de decisão parecerão frustrar ou abortar o progresso do sonho que você acalenta. Contudo, não entre em pânico, porque Deus ainda está envolvido e pode transformar aquilo que estava destinado ao mal para produzir um milagre em sua vida. Todas as vezes. As tempestades surgiram e tornaram-se insuportáveis. Lucas registrou: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Atos capítulo 27, verso 20. 4 segredos de Paulo para sobreviver durante tempestades. Primeiro, o apóstolo Paulo ficou tão seguro durante a tempestade quanto estava no porto, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Atos capítulo 27, verso 21. 2. Paulo manteve sua alegria até mesmo quando os outros cometiam erros ao seu redor. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Atos capítulo 27, o verso 22. 3. O apóstolo acreditou em alguém quando os outros acreditavam em alguma coisa, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus,
que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos capítulo 27, verso 23 a 25. 4. Paulo manteve a visão do seu futuro enquanto os outros olhavam para a imagem do fracasso. Depois do naufrágio, eles foram parar em uma ilha. Quando as pessoas daquele local viram Paulo chacoalhar a cobra ou a víbora que agarrou sua mão, disseram que ele era um deus, que a gente vê em Atos capítulo 28, verso 6. Quando o pai do chefe da ilha, cujo nome era Públio, ficou doente, Paulo interveio e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Atos capítulo 28, verso 8, parte B. Quando a cura aconteceu, outros doentes no lugar dirigiram-se a Paulo e foram curados. Assim que isso sucedeu, começaram a abençoar e a honrar o apóstolo. Lucas escreveu assim: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos promoveram das coisas necessárias. Nos proveram das coisas necessárias. Atos capítulo 28, verso 10. Todo campeão experimenta 9 fases de mudanças. Ele guarda durante a crise, sabendo que a recompensa é inevitável. Primeiro, crise produz oportunidade. 2. Oportunidade produz ministério. 3. Ministério produz favor. 4. Favor produz promoção. 5. Promoção produz crescimento. 6. Crescimento multiplica a responsabilidade. 7. Responsabilidade produz recompensa. 8. Recompensa atrai ataque. 9. Ataque gera crise. De alguma forma, de algum jeito, por intermédio de alguém, Deus fará cada decisão errada tomada pelos outros produzir uma fase de milagres em sua vida. E o ciclo da recompensa nunca termina. Aguarde. Lembre-se, Deus pode milagrosamente fazer com que as decisões erradas dos outros trabalhem em seu favor. E glórias a Jesus! E mais uma live, mais uma série, uma parte da série, o Desígnio, né? Hoje foi a 8ª parte da continuação, o Desígnio. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também que necessitam e precisam. Porque não só a gente necessitamos, mas outros também necessitam. Se você diz, mas isso não serve para mim, essa mensagem não é para mim, então compartilhe para outra pessoa, porque se não é para você, vai ser para outra pessoa. Mas eu creio e tenho certeza que essa mensagem também é para vocês que estão do outro lado. E glórias ao Senhor Jesus. E mais uma vez, agradeço a Deus, toda a honra e toda a glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por mais essa rica oportunidade de poder estar compartilhando essa mensagem, de poder estar fazendo essa série, né? Essa série O Desígnio, né? Que hoje fizemos a 8ª parte. Na próxima live, continuaremos a 9ª parte. Hoje foi a 8ª parte. E agradeço também aos ouvintes, aos internautas que puderam estar aqui nessa live nesse momento. Um abraço para o Ed Carlos Alves, para a Eunice Barbosa da Silva, para Noemi Tavares. Que Deus continue abençoando todos, o pastor Robson também, todos que estão aqui nessa live, todos que ainda irão assistir. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, de sua casa, de sua família. E creia na palavra de Deus, confie no poder de Deus, não desista, persevere, continue crendo e confiando, porque o melhor de Deus sempre é para a vida daqueles que creem, daqueles que agradecem. Agradeça por tudo que vocês já têm, por tudo que vocês já conquistaram através do poder de Deus, através das misericórdias de Deus, porque muitas das vezes a gente fica pedindo coisas, mas não agradece pelo que já tem. Então, se a gente não agradece pelo que tem, como é que a gente vai ter mais coisas? Como é que Deus vai nos abençoar se a gente não tá... Se eu tenho esse relógio, aí eu não agradeço por esse relógio que eu tenho. Como é que eu vou ter outro relógio? Tem gente que não tem um relógio, e eu tenho, e aí? E aí eu não agradeço. Tem pessoas nesse momento que não tem comida para comer. Eu tenho a comida para comer, aí eu reclamo, eu murmuro. Tem pessoas que não têm uma condição financeira. Outros têm, reclamam.
em vez de usar a condição financeira para se ajudar, ajudar a família, os familiares que puder ajudar, e outras pessoas não, fica reclamando, fica acumulando, né, em bancos, acumulando para, como está escrito, a traça, corroer, os ladrões roubarem. A gente tem que ajuntar tesouros no céu. O que Deus nos dá é para nos abençoar e através de nós abençoar outras pessoas, outras vidas. Então, o pouquinho que você tiver, o pouquinho que eu tiver, eu tenho que compartilhar com outras pessoas. Estou compartilhando aqui a palavra de Deus, uma mensagem, um estudo, algo para orientar as pessoas que estão assistindo, que estão dando crédito. E é isso, e glória a Jesus. Então nós temos que ser gratos, e Deus, ele não gosta de murmurador, Deus não gosta de pessoas que murmuram, que reclamam. Eu ouço muitas pessoas murmurar, reclamar. Tem uma casa para morar, reclama. Se não tem uma casa, reclama. Tem um colchão para dormir, uma cama, reclama. Se não tem, reclama. Tem uma televisão, se não tem a televisão, reclama. Tem, reclama. Se chove, reclama. Se tá o sol, reclama. Então, o ser humano, nós seres humanos, nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Mas que nós busquemos mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, através da palavra de Deus. Tire um momento, reserve um momento da sua vida, aí onde você estiver, e abra a Bíblia. Ah, mas eu abro a Bíblia e não entendo nada do que eu leio. Então não abra só a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, peça a sabedoria, a direção ao Espírito Santo, que foi ele que inspirou mais de 40 homens a escrever a Escritura Sagrada. Tem pessoas que duvidam, dizem, não, a Bíblia foi o homem que fez. Não, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que não creem, problema daqueles que não creem, mas eu creio. O que está escrito aqui é palavra de vida, de restauração, que levanta o caído, que tira você que está aí com a depressão. Deus arranca essa depressão. Você que está no mundo das drogas, Deus tira você das drogas. Você que está no adultério, Deus tira você do adultério. Você que está que só sabe mentir, está com o espírito da mentira, Deus renova o seu espírito, lhe dá um espírito da verdade, que é o Espírito Santo, para você parar de mentir. Tá dando legalidade ao espírito maligno, ao pai da mentira, Satanás, o diabo, que ele é o pai da mentira. E aqueles que mentem, faz a vontade do seu pai, que é o diabo, não Deus. Porque Deus é da verdade, ele é a verdade. Ele mesmo falou e continua falando. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ou seja, se não passar por Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se você está trilhando atalhos, saia do atalho, se prostre, se renda a Jesus, aonde você estiver agora, de joelhos em pé, deitado, sentado, de repente você está acamado, de repente você está imobilizado, mas sua boca não está imobilizada, seu coração, seu pensamento não está imobilizado. Fale com Deus da sua forma, não é com palavras bonitas não. Deus quer a sinceridade minha e de vocês. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Ah, eu estou depressivo, clame a Deus. Eu um dia tive depressivo. Quantas pessoas estão aqui nessa live ou vão assistir depois estão depressivos? Eu um dia tive depressivo, mas eu ouvi a voz de Deus através da palavra de Deus, numa televisão, televisão Homem de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, falando ali na televisão, e o que ele falou era comigo. Eu disse, esse homem está falando comigo. Aí não é ele, é Deus. Porque o que ele está falando, ele não sabe. Ele está numa tela de televisão. Eu estou aqui. Ele não está me vendo, eu também não estou vendo ele. Mas é o Espírito Santo de Deus, é Jesus que está usando esse homem para falar comigo. E eu recebi a minha cura. O espírito maligno de depressão saiu. E entrou o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o mesmo Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida, ele está entrando agora aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Basta você abrir a porta do seu coração para ele entrar, fazer morada,
fazer a mudança que você necessita. Uma pedrinha de crack está dominando seres humanos, fazendo seres humanos escravos, zumbis. Um cigarro dominando o ser humano. Um cigarro ou cigarro de maconha, o que seja, dominando o ser humano. Uma latinha de cerveja ou um litrão ou álcool, qualquer tipo de álcool, dominando o ser humano. E as coisas não foi feita para dominar o ser humano foi feito para dominar as coisas. Então busque a mudança de vida. Ah, eu não tenho força. Busque força em Deus. Busque estar aliado com pessoas de Deus, pessoas que querem o seu bem, pessoas do reino de Deus, pessoas que estendem a mão para você e quer guerrear junto com você, quer lutar junto com você. Mas você tem que querer lutar, você tem que querer guerrear. Eu posso orar por vocês e vou orar, como sempre eu oro. Como também peço que vocês orem e cubra-me de orações também que eu necessito todo dia, toda hora. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Muitos só sabem reclamar e murmurar, mas as pessoas têm consciência que existe um Criador, um Ser Supremo. E só Ele pode mudar a minha e a sua vida. Mas para Jesus mudar a minha vida, para Jesus mudar a sua vida, eu tenho que querer, você tem que querer. Pare de murmurar, pare de reclamar, agradeça. Mude a murmuração pela gratidão. Seja grata a Deus. A gente dormiu ontem com Deus e acordou hoje com Deus. Quantas pessoas dormiram, acharam que ia acordar hoje e não acordaram? E eu estou aqui acordado, vocês estão acordados, mas tem muitos dormindo, mesmo acordados, dormindo espiritualmente. Jesus está voltando. Devolva a vida que não pertence a você nem a mim, a Ele. Entregue a Ele. Onde você estiver aí, você pode estar cheirando pó agora, você pode estar fumando maconha, você pode estar agora cheio de cachaça, você pode estar passando pela pior situação. Mas clama o nome de Jesus. Eu duvido se Ele não vai lhe acolher. Eu duvido se Ele não vai mudar a sua vida. Eu duvido se Ele não vai lhe ajudar a sair dessa situação, porque Ele me ajudou na depressão. Ele me ajudou em várias situações. E eu estou aqui hoje como boca de Deus para a vida daqueles que creem, para a vida daqueles que querem algo com Deus, que não querem problema de quem não quer. O importante é eu querer e alguém querer. O importante é eu ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão sendo usados agora pelo Espírito maligno? Quantas pessoas agora estão fazendo obras diabólicas para que contra a minha vida, contra a sua vida? Mas se a gente tem o Espírito Santo de Deus, não tem obra de bruxaria, não tem feitiço, não tem palavra de derrota nenhuma para nos derrotar, porque estamos blindados pelo escudo de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então nada pode nos derrotar. Não tem enfermidade, não tem vício, não tem nada. Basta eu e você querer dar o primeiro passo. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor. Nessa palavra, Deus está falando, mas você pede a Ele para falar mais ainda quando você abrir a Bíblia. Fala comigo, Senhor. Não fique pedindo revelação a homens e mulheres, não, porque a revelação já está aqui. Ó. A revelação que nós precisamos já está aqui, revelada, esmiuçada já aqui, mastigada pelo próprio Espírito Santo para mim e para você. Mas muitos têm uma Bíblia, deixa ela empoeirando, ou então deixa ela aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou em qualquer outra palavra, aberta, achando que vai ter algum efeito. Não tem nenhum efeito. A palavra de Deus ela foi feita para a gente o quê? Ler, meditar e praticar. Porque também não adianta só ler, meditar e não praticar, não colocar em prática. Então, se torna em vão. Então, muitos têm uma Bíblia. Muitos gastam dinheiro com tantas coisas e às vezes não compram uma Bíblia. Acha até caro. Eu mesmo trabalho com a empresa, sou sócio de uma empresa chamada Central Gospel, que até o presidente é o pastor Silas Malafaia. E às vezes eu vou divulgar, sempre divulgo meu trabalho de livros bíblicos, das Bíblias, de estudo, sem ser de estudo, enfim. E as pessoas acham caro. Virgem, uma Bíblia dessa, R$300. Uma Bíblia dessa, R$200. Uma Bíblia dessa, 100 e poucos reais.
Um comentário bíblico desse, R$ 400, R$ 300, enfim. Então as pessoas, para gastar com o que não presta, com o que não vai edificar a vida dele ou dela, a pessoa gasta 300 mil, 10 mil, 5 mil, sorrindo aquilo que vai destruir ele e outras pessoas. Mas aquilo que é para alimentar a alma dele, o espírito dele, ele despreza. Ele fica dizendo que é caro, que não tem condições, mas para o que não presta tem condições. E aí? Então veja a contradição do ser humano. Aquilo que é para edificar a vida dele, ele não abraça. Tem muitos pregadores aí também que acham caro uma Bíblia, que acham caro um livro de estudo. Aí muitas das vezes não progride na pregação, não progride no ministério. Por quê? Porque não gosta de estudar, não gosta de investir no reino de Deus. Então a gente tem que aprender a investir no reino de Deus. Se é para se alimentar das coisas do céu, do alto, a primeira é a Bíblia, mas tem outros livros que a gente pode complementar no estudo da Bíblia, mas o livro principal e único é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. E muitas das vezes não quer. Diz que nada. Muitos mesmo, colegas meus, pregadores, ou sem ser pregadores, às vezes falam, rapaz, você só fica lendo aí esses livros. Eu disse, mas eu leio para poder o quê? Para alimentar minha alma, minha mente, meu espírito, e para também poder compartilhar algo edificante na vida de outras pessoas, para poder adquirir conhecimento espiritual a mais. Mas o principal livro é a Bíblia. Você gosta muito de ler. Gosto e incentivo outras pessoas a lerem. E é isso, e glória a Deus, que Deus abençoe a todos. E nem eu falei mais uma vez, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe essa live, se inscreva no canal, porque quanto mais like, quanto mais joinha, quanto mais compartilhamento, o canal o algoritmo vai vendo que está tendo pessoas comentando, também comente, né? Faça comentários, deixe seus pedidos de orações, mas eu estarei sempre orando por vocês, mas deixe os pedidos de oração por você, pela sua casa, sua família. E glórias a Jesus. E aquele abraço do pastor Roitelli Paixão. E até a próxima. Um cheiro. E glórias a Jesus.